Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Canal Clássico e dessa vez estamos aonde? Onde tudo começou, aqui no Boi Brasil, em Orlando. É a casa do Canal Clássico, nessa a gente pode falar assim porque começamos esse trabalho junto aqui na Boi Brasil. Então é o seguinte, compartilhe, deixe seu like, seja bem-vindo, que hoje eu vou falar bem a verdade, eu estou feliz, mas o meu companheiro tá bravo com o time dele, hein? Então, antes de mais nada, já vou chamar o homem já. Tudo bem, Gonçalves? E aí, Rodrigão? A semana começou mal pro meu lado, mas terminou bem, hein? Terminou Feliz bem Páscoa, como? viu, Gonçalves? Feliz Páscoa para você também. Feliz Páscoa a todos. Me diz como terminou bem. Todo mundo esperava que o Vasco ia, levar um caminhão de gols. Não, você falou que o Vasco ia vencer o jogo. Então, você estava otimista. Lógico, esse era o meu palpite. O que eu te falei? Para o Vasco tomar cuidado com o Pedro Raul, né? Que é a lei do ex, lembra? Ele tá voltando no meio de semana, quer voltar no meio de semana, então tá bom. O Pedro Raul e tal, não sei o quê. Aquele jogo do meio de semana, você quer que eu fale uma coisa pra você, serviu de tipo assim, ou toma vergonha na cara e vamos jogar bola, vamos ser competitivo, porque tem várias formas de você perder um jogo e ganhar o jogo. Empatar o jogo também. Então, tipo assim, as peças que nós tínhamos falado, né? Até, se esses caras não vestirem a camisa, não chamarem pra si a responsabilidade, Léo Jardim foi um que eu citei. Verratti foi um que eu citei. Coutinho foi um que eu citei. E jogaram muito no final de semana. Então, apesar que o Coutinho não estava no meio de semana com o Ceará, mas aquilo ali, tenho certeza que entrou no vestiário, o cara, ele nem precisou chamar a atenção dos caras. Ou nós toma vergonha, ou vamos jogar, ou o treinador que está aqui do nosso lado estava sobrando para ele. Sem dúvida. E clássico é diferente, né? Você sempre tem uma motivação a mais, os jogadores entram com uma outra atenção, não sei, mais motivados, essa é a verdade. Não tem outra palavra para definir o que é um jogo clássico tradicional como é esse Vasco e Flamengo. Então, assim, o Vasco acho que fez uma partida que poderia até ter vencido o jogo em algumas situações que criou, mas, assim, num todo, o Flamengo foi superior porque criou muito mais oportunidades de gols, tanto é que o Léo Jardim foi eleito o craque do jogo, né? E fez defesas realmente espetaculares. Jogou demais, fez defesas sensacionais, e isso também deixa um alerta, né, para o setor defensivo da equipe do Vasco, que em termos de organização defensiva, a linha toda defensiva, os dois laterais e os dois zagueiros, continuam ainda dando espaço para os adversários, e se não fosse o Léo Jardim, o Vasco poderia ter sofrido como você falou, a derrota. Nos 15 minutos, o Vasco também poderia ter abrido o placar. Exato, ele teve chance no início do jogo, isso eu achei que foi assim, uma evolução da equipe do Vasco em relação aos outros jogos. O Vasco começou o jogo, né, encarando o Flamengo de igual para igual, mesmo sabendo, né, eu acho que é notório que o Flamengo tem um elenco melhor, vive um momento melhor, né, pelas conquistas recentes que teve, mas o Vasco começou o jogo como o Vasco, encarando o seu maior rival no futebol brasileiro, que é o Flamengo, indo para cima, chegando junto, pressão ali alta, dificultando a saída de bola da equipe do Flamengo. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, a gente sabe que a qualidade dos jogadores do Flamengo, principalmente no segundo tempo, depois das trocas, né, o Flamengo tem uma vantagem em relação aos outros times, Rodrigo, que é o elenco como um todo, né? Todo segundo tempo, o Felipe Luiz mexe as peças e não cai nunca o rendimento. Ou melhora ou mantém o mesmo rendimento. Então, aí, Vasco continua se defendendo, ainda apresentando falhas na marcação, né, no setor de defesa, e o Flamengo já era de se esperar, né, criando muitas oportunidades, chegando com facilidade, finalizando de fora da área, de dentro da área, levando muito perigo pelas laterais, né, tanto com o Wesley pela direita, quanto com o Cebolinha, que entrou no segundo tempo pela esquerda, o Michael, que começou o jogo, e as oportunidades foram aparecendo, só que o Léo Jardim realmente fez um jogo espetacular, né? E também o Vasco, né, o Nuno também sentiu, e aí quando eu jurava que eu vi a escalação do Vasco, eu falei, mas hoje vai ser uns 2-3, cara. Porque da forma que ele montou o meio campo com o Jair, eu falei, cara, não vai dar. E o duro que as peças que ele colocou realmente fizeram efeito. Sim. O Gerson, que
não tem como a gente não comparar o primeiro jogo que foi no estadual, né? Que só um time jogou. Só um time jogou. Sim. Só o time do Flamengo jogou então aquilo ali eu falei, cara, tá se desenhando para ser o mesmo jogo que foi do estadual. E foi diferente. Foi diferente porque o Gerson, aonde que ele gosta de trabalhar com a bola e vir tocando a bola, ele não conseguiu fazer isso no meio-campo. Ele teve que cair do lado do Lucas Piton ali, né? Do Piton. E ali ele ainda, aonde que saiu muitos cruzamentos dali. Que é onde que o Léo Jardim, enfim, né? Fez. Eu acho que o goleiro, quando tem o melhor em campo, aí é para ver que agora você vê, sofreu, assim, né, Gonçalo? Você vê que o ponto forte, né, ofensivo do Vasco é a jogada aérea, a bola alçada na área para o Verratti, e ele normalmente consegue ganhar os duelos pelo alto com os zagueiros adversários. Mas a zaga do Vasco também está dando muito espaço, está falhando muito no jogo aéreo defensivo, e o Pedro entrou no segundo tempo, conseguiu 2 cabeçadas, e que o Léo Jardim teve que fazer grandes defesas. Não, acho que tem que corrigir, já era para ser... Mas não tem Vasco... como corrigir, Gonçalves, não tem. Ó, a hora que eu vi o Lemos não iria jogar, porque ainda não se recuperou de uma lesão na costela. E vem o Lucas Freitas junto com o João, e aí você traz... Pô, todo torcedor, o panorâmico do que era do sábado, era do Flamengo atropelar o Vasco, pelo que foi no meio de semana. Aí você fala, cara, esse time... E aí vem o treinador falando, pô, psicologicamente o meu time não vai, toda hora que toma um gol, cai. Pô, o torcedor leva isso pro final de semana. Aí vai jogar com um dos times que, se a gente for colocar, é um dos favoritos para ser campeão brasileiro, enfim, em todas as competições que disputa. E o Vasco, né, é até ruim pro torcedor para falar isso, eu como torcedor, não almeja nada no campeonato brasileiro, e sim de permanecer e buscar uma Sul-Americana, como joga amanhã, né, com o Lanús. Então é isso que o Vasco busca. Então quando você entra para jogar contra um time como o Flamengo, realmente você fala, cara, vamos ter que se defender. O Léo Jardim estava numa boa fase, mas assim, numa boa fase não, num bom sábado, num bom jogo, e como foi o principal nome do clássico, se a gente for falar assim, das duas equipes, e ainda bem, porque realmente a defesa do Vasco não é boa, cara, não joga bem, e não vem nem negócio de entrosamento. Eu acho que o departamento de scout do Vasco já tem que estar muito atento no mercado para, de fato, trazer, agora no meio do ano, mais um zagueiro, né? De preferência um zagueiro que chegue para pegar a camisa e botar e ser titular, incontestável, né? Ele vai ter que buscar no mercado, não sei se é aqui no mercado brasileiro ou no mercado no exterior, mas de fato o Vasco precisa de um zagueiro que impõe respeito, que possa ter liderança. O Lemos volta o quanto antes, porque também, se a gente, lógico que não é a defesa ideal, mas é o que jogou melhor junto com o João. Sim. O Lucas Freitas ainda não, cara, não é jogador. Se a gente fala, tem jogador e jogador. Tem jogador que vem, coloca a camisa e você vai jogar em qualquer equipe, ou no Brasil, enfim. E tem jogador que sente. Ontem não, sábado, o Lemos fez uma boa partida, mas assim, é muito abaixo do que o Vasco precisa como zagueiro, os dois. Sim. Os dois. Eu também acho. Eu acho que isso tem sido a maior dificuldade do Carille até esse momento, né, do trabalho que ele vem realizando com a equipe do Vasco, é conseguir melhorar o setor defensivo, organizar melhor defensivamente a equipe. O Vasco tem sofrido muito, né, tanto em jogadas que o adversário trabalha bem a bola e consegue infiltrar e através de troca de passes, entra na área do Vasco para finalizar, e também nas bolas aéreas. Tanto pelo corredor direito, corredor esquerdo, defensivamente o Vasco tem falhado, e isso tem ficado evidente aí nesses jogos. Lógico que se a gente fosse analisar antes do jogo, né, eu dei o meu palpite, vitória do Flamengo, porque o Flamengo vinha de uma goleada no meio de semana e o Vasco vinha de uma derrota. Então eu achei que o momento do Flamengo era melhor. Mas a gente viu que no Clássico existe a superação, os jogadores do Vasco entraram em campo
né? E foram muito dedicados. Entenderam o que é um clássico, claro, né? eles Entenderam sabem ali, pelo o que menos, é um clássico contra o Flamengo e conseguiram, né? Principalmente no primeiro tempo, que o Vasco teve a melhor, né? Teve alguns melhores momentos durante todos os 90 minutos. As melhores chances do Vasco foram criadas no primeiro tempo. E já no segundo tempo, aí o principal destaque acabou sendo o Léo Jardim, pelo volume de jogo que teve o Flamengo, pelas oportunidades que o Flamengo construiu no jogo, trocando as peças, mantendo o mesmo rendimento e conseguindo finalizar várias vezes no gol do Vasco. Se o Léo Jardim tem eu acho que já por si só daria para ter convocado ele já. Desde o ano passado que o Léo Jardim foi um dos principais goleiros do Campeonato Brasileiro. Já vem merecendo um dos melhores, muito tempo, exatamente. Na verdade. Se o Léo Jardim tem um time estável, se tem um time que não fica nessa daí, disputando ali aquela parte de zona de rebaixamento, mas estava no meio da tabela ano passado, poderia ter convocado ele. E poderia ter convocado ele no lugar como chama, do Palmeiras, esqueci o nome dele, do Everton. Do Everton. Porque o Everton não estava vindo bem, e o Léo Jardim estava. E aí não convocaram ele. Você acha que agora ele se mantém? E aí todo mundo já começa a falar. Mas aí vem o Everton ontem e pega pênalti. Então, e o Palmeiras está liderando o campeonato. Ou seja, a vantagem do Everton é que ele então, ele joga no Palmeiras e está num time que só disputa. Exatamente. Palmeiras que eu acho que ele sai na frente. E sai na frente. Sai na frente. Isso conta. Sai na frente. Então eu acho que se o time do Vasco, se ele tem uma defesa boa, se tem um time constante que joga. Se o time do Vasco joga as partidas, eu não estou falando, ganhar é outra coisa. Mas se o time do Vasco entra e joga da forma que jogou com o Flamengo em todas as partidas. Porque ontem, a hora que saiu o Nuno, eu falei, caraca, porque eu não quero um dos principais jogadores do Vasco. Falei, agora acabou. E o Vasco conseguiu, lógico. O que aconteceu ontem do Léo Jardim fazer boas defesas, isso aí já estava escrito que ia acontecer. Isso aí já estava, porque o Flamengo por si só já cria muito. Isso independente se é o Vasco, se é o Botafogo, se é o Palmeiras, cria muito. E vai chutar no gol. Fora, mas quando vai, tem lá um bom goleiro, ainda bem que o Léo Jardim estava bem. Mas o Vasco também teve oportunidade, eu acho que, mesmo, né, quando a gente fala de Vasco e Flamengo, é um clássico que mexe muito mesmo o Rio de Janeiro. E se um time está muito mal, que é o caso do Vasco, não vem se encontrando no campeonato, enfim, nem na Sul-Americana, que joga amanhã, e nem no Campeonato Brasileiro, e um time que vem ali, né, acho que estava líder do campeonato, perdeu a liderança pro Palmeiras, né, que venceu, e quando chega, iguala. Não tem como, isso eu falo porque estive lá dentro e enfrentamos o Flamengo, e mesmo aquele jogador que está mal, a atmosfera é diferente, a cobrança é diferente, mexe com o Rio de Janeiro, diferente isso de todas as torcidas, né? Das duas torcidas. Mas tanto é... E aí, isso aí iguala. O jogo fica igual. Mas o torcedor do Vasco não compareceu em grande número, porque não estava acreditando que o time fosse capaz de fazer um jogo de igual para igual contra o Flamengo. Não, mas tentaram de tudo também, né, Gonçalo? Já estava reconhecendo o favoritismo do Flamengo. O mando de jogo era do Vasco. Mas só que o Vasco jogou dentro da casa do Flamengo. Não, o Maracanã, na minha opinião, é neutro. Não, mas o Flamengo joga lá, o Flamengo joga lá. Sempre dividiu o Maracanã meio a meio com a torcida do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo joga no Maracanã todos os jogos, o Vasco não tem mais essa possibilidade, né? A não ser que no jogo jogando de visitante contra o Fluminense e contra o Flamengo. Mas o Maracanã, eu acho que é neutro, é um estádio neutro. Não é neutro, lógico que a vantagem... Não é neutro. O Flamengo joga só no Maracanã. Eu sei disso, mas o Vasco... Só no Maracanã. Não é um estádio que possa causar algum tipo de problema para a equipe do Vasco por ser o estádio, o Maracanã, ou o campo, o gramado. Não existe isso. O Vasco sempre... joga bem no Maracanã e
Ano passado Não, levou joga alguns bem, jogos. mas o mando de jogo era do Vasco, mas jogou na casa do Flamengo. A Jogou na questão- casa, entre aspas, porque não tem estádio. Os caras podem falar o que for, vai ter que... Os únicos que tem estádio lá se chama-se Botafogo e Vasco. O resto, estão lá, os interinos, né? Se ocuparam, né? Se Não, ocuparam. Vamos lá, esse estádio é nosso. E aí, eu vi isso aí é muito legal, essa imagem. O Rascaeta pedindo para a torcida do Flamengo, vamos, gritam. Ô, Rascaeta, é Não, mas foi um diferente, meu jogo que o amigo, é público foi muito diferente. abaixo do que se esperava. Acho que por causa do feriadão, né? No Rio de Janeiro hoje, É feriado, Páscoa, foi amanhã... Páscoa? É isso? Não, Páscoa e hoje é feriado, amanhã também vai ser ponto facultativo e quarta-feira é feriado novamente. Então, assim, o Carioca está desfrutando de um feriadão, um final de semana prolongado e muita gente se programou, saiu da cidade, viajaram, as famílias, enfim. Então, o público A foi do bem Vasco abaixo. foi, hein? Não, A do Vasco não, foi, não. lotou a parte lá, hein? Agora, do Flamengo não foi, não. Não, por O causa Flamengo disso não também, foi. né? E agora é um jogo atrás do outro, então tem jogos da Libertadores no meio de semana, Sul-Americana, e aí o torcedor também, o pessoal reclamou do preço dos ingressos, né? Que estão cobrando muito caro. Acho que isso também tinha que se rever, né? Acho que os clubes têm que procurar dar um desconto em relação ao preço do ingresso, porque principalmente numa época como essa, né? Um final de semana como esse, um feriadão prolongado. Você cobra lá R$300 o ingresso, pô, é absurdo. E isso, claro que afeta e diminui a presença do público no estádio. Mas né, você vê um jogo desse, e no meio de semana a gente, né, no meio de semana, no final de semana, até antes do jogo, que a gente estava falando que o Carille não tinha perdido o grupo, e realmente não perdeu. Olha o que ele fez agora no final de semana jogando, e o time jogou bem, cara, jogou bem, competiu. Eu acho que esse é o espírito, agora é saber como que esse time vai se comportar agora, porque é que nem eu falei, a atmosfera é o maior rival, não pode perder, é aquele negócio que, tipo assim, pode perder o campeonato, mas esse jogo não. Então, eu quero ver como que esse time vai se comportar agora no meio de semana não, amanhã, pela Sul-Americana, um jogo também que é importante para o Vasco, né? Então, eu Tem que quero ver vencer, se né? vai manter O essa... Vasco precisa né? vencer esse jogo, sem dúvida nenhuma, porque tem que se impor, né? O Vasco, nesse grupo que ele está na Sul-Americana, a gente olha a tradição dos clubes e o peso que os clubes têm, o Vasco é muito maior que todos eles. Então, não tem outra forma do torcedor vascaíno analisar esse grupo do Vasco na Sul-Americana e não crer que o Vasco vai ser o primeiro do grupo. E é isso que tem que se trabalhar e os jogadores têm que ter essa consciência para não darem mais bobeira como deram no último jogo, que tinha uma vantagem considerável e deixou empatar o jogo. Então o Vasco agora tem que partir para ganhar os jogos restantes e confirmar o favoritismo dele pela força do Vasco, pela tradição e pelo time que tem também, que eu acho que é melhor que os demais times do grupo do Vasco nessa Libertadores. E o Vasco está na 8ª posição com 7 pontos. Botafogo, deixa eu ver aqui. Cara, nem vejo mais o Botafogo, hein, ô Gonçalo? Não, brasileiro... Botafogo tá lá embaixo, tá hein? lá. Olha lá, aí, tá aí a tabela aí na Botafogo tela. está em 14º, nós vamos falar agora do Botafogo, né, em relação à atuação diante do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Eu já tinha falado que seria um jogo difícil, né, que já previa um jogo 14ª difícil. posição, hein, ô Gonçalo? Tá abaixo do que todo mundo esperava, né, mas assim... Não, que você esperava não, que você sempre falava que o Botafogo ia estar ali, ó, Não, com o Botafogo Palmeiras, era, terceira claro. posição, ó, tá o Fluminense, o Renato foi pra lá, ganhou o quê? 3 seguidas, é isso? 3, né? 3 ou 4 seguidas? Acho que foram 3. Não, 3. 3 seguidas empatou, e um deu empate. mole ontem, empatou. O Palmeiras vem muito. Esse Abel ele Não, é mas bom. ele manteve o time e se reforçou bem, o Palmeiras, né? E os seus principais jogadores continuam mantendo o nível de performance ele mexeu que eles no vinham time dele. mantendo. Sim, saiu o Rony, enfim. Ele mexe, mas ele tem um grupo na mão. Ele tem. Fica mais fácil, né, para o jogador que está entrando
conseguir se adaptar e se entrosar junto dos demais companheiros. E Agora, ele é o que o seguinte, a ele dificuldade do ganhou Botafogo. os 3 jogos fora de casa. Ele ganhou. Os 3 jogos fora de casa, empatou uma que foi com o Botafogo. Não, sem dúvida. Né? Palmeiras mantém esse nível de performance em função da qualidade do grupo, dos seus jogadores, e lógico que o trabalho do Abel, durante esses anos todos, já tem um DNA, né? Então, um jogador que entra na equipe sabe exatamente o que fazer e o time não perde o entrosamento. Se bem que, assim, analisando a atuação do Palmeiras em si, início do campeonato, podemos dizer ainda, o Palmeiras ainda não está apresentando nem 70% do que pode apresentar, né? Dentro de um trabalho que se espera ao longo de toda uma temporada. E o Botafogo, assim, apesar de estar no início do campeonato, o torcedor esperava mais em função de ser o atual campeão brasileiro e também atual campeão da Libertadores. A gente não pode deixar de levar em consideração que no jogo de ontem, diante do Atlético Mineiro, a ausência de última hora do Barbosa acho que pesou muito, né? Entrou o Davi, que é um jogador jovem, 22 anos, jogou ao lado do Jair, que é outro jogador muito jovem, enfrentando o Atlético Mineiro em casa, diante da sua torcida, e que tem um time com jogadores com muita qualidade, né? Muita capacidade. O Hulk, o Scarpa, o Rony, enfim, jogadores importantes do Atlético Mineiro e que tem muita qualidade. E isso, o início do jogo, até que o Botafogo procurou jogar de igual para igual, teve boa posse de bola. Você tem que falar porque o Renato Paiva foi meio que vaiado no meio de semana, hein? Não, mas isso ele vai ser, cara. Foi natural, vaiado. É natural que ele seja vaiado, seja cobrado. Muitos torcedores insatisfeitos, olhando para a tabela, ninguém quer ver o Botafogo em 14º lugar pelo momento, né, do Botafogo e por tudo que foi investido, né? O Botafogo investiu 500 milhões de reais nessa janela. O Renato Paiva foi até perguntado por que ele deixa um jogador que custou 50 milhões no banco, não bota para jogar, caso do Natan, do Elias e tal. E ele falou que não vai botar o jogador para jogar pelo valor que ele custou, e sim pela performance dele que ele vem analisando no dia a dia dos treinamentos e pelo que o jogador vem demonstrando. E ele está certo com relação a isso. Aí para perder o grupo é um pulo, hein? Agora, para perder o grupo nisso aí, falar que não é... Você sabe que o cara que vem por esse é. valor, ele vem com a vaidade junto. Mas são jogadores muito jovens, que ele tem que saber gerenciar muito bem esse grupo, e ele foi contratado em função dessa bagagem que ele tem, em função de ter trabalhado na base do Benfica durante muito tempo, e ele tem que saber administrar isso. Então, os garotos que ainda não puderam ter muitas oportunidades de jogar com ele, muita minutagem, eu espero que ele possa estar conversando com eles, incentivando, motivando para que eles, no treinamento, possam estar melhorando o nível de performance dele, porque também não adianta botar o garoto para jogar e o menino não render, né? Nesse momento que o Botafogo precisa vencer os jogos daqui para frente, senão a cobrança vai aumentar, tem que se ter muito cuidado para colocar esses meninos em campo. O próprio Natan ainda está machucado, né? Que veio do Grêmio, está machucado. O Elias estava no banco e não entrou nesse jogo. Então, De Paulo entrou no segundo tempo. Né? Exatamente. De Paulo entrou no segundo tempo. O Barbosa o Arthur é o líder. Também ainda, cara, não chegou ainda, hein, mostrar, não chegou ainda, hein, Gonçalo? Mostrar. Vamos ser bem sinceros. Nesse jogo ele teve uma única boa jogada. Né? Teve uma única boa jogada que ele conseguiu uma finalização depois de um drible, mas o Botafogo criou muito pouco. Essa é a realidade nesse jogo. Tem que se analisar friamente. O início do jogo do Botafogo, ele até tentou se impor através da posse de bola, da troca de passes, mas não conseguindo criar, porque a defesa do Atlético Mineiro estava bem postada, estava bem organizada. E depois o jogo acabou se desenhando, principalmente no segundo tempo, né, para a vantagem do Atlético Mineiro, que conseguiu um gol, mais uma vez, num erro defensivo, bola parada. Ali eu achei que falhou o próprio John, né, porque a bola foi no segundo pau, ele poderia ter tido uma outra tomada de decisão e, ao invés de dar um passo para o meio da área, podia ter dado um passo para trás para tentar
cortar essa jogada e teve essa falha novamente, né? O Renato Paiva voltou a criticar a marcação da equipe, mas ele, além de criticar, ele tem que trazer a solução. Então é isso que eu estou falando. Através dos treinamentos para corrigir essa falha defensiva que vem acontecendo no Botafogo. Aí muitos podem falar, pô, mas o Botafogo não está com a sua zaga titular, né? Que é o Barbosa e o Bastos, que está machucado. O David foi expulso, né? Os 59, o David foi expulso. Ali. O problema do Botafogo é que ele não conseguiu contratar na janela passada, né? Antes do fechamento da janela, o Botafogo tentou ir no mercado para contratar um jogador ainda para reforçar o elenco, né? Para encorpar mais o elenco, e só podia contratar dentro do Brasil. Acho que não foi possível e o Botafogo tem, de fato, essa carência, porque o Bastos machucado. Se machucar o Barbosa, imagine, tomara que não seja nada grave, ele teve um desconforto muscular e eu espero que ele possa estar em campo no jogo de quarta-feira, né, contra o Estudiantes, que vai ser um jogo pedreira, difícil. E se não, vai jogar o Jair e o Davi. O Jair com 20 e o Davi com 22. Né, para vai ter que jogar, jogo desse porte. Vai ter que jogar. Tem que jogar, ué. Ou não sei se ele vai improvisar o Danilo Barbosa por ser um jogador experiente de 30 anos para jogar. Mas o fato é que isso mostra um erro no planejamento, né? Um erro de planejamento da diretoria que não conseguiu trazer mais um zagueiro para encorpar o elenco e suprir essa necessidade que vem demonstrando. A verdade é que o Botafogo não jogou nada, na minha opinião. Já o Vasco jogou muita bola, quase ganhou do Flamengo, e agora o Botafogo, Gonçalves, se não abrir o olho, tá aí a zona do rebaixamento, hein, Gonçalves? Ó, tô vendo aqui, ó. Isso aí tá... Ó, 14º em 5 pontos. Mas eu não me preocupo, o próprio Atlético Mineiro tá abaixo do Botafogo e tem elenco para estar... Tem o Santos, tem gente grande aqui embaixo. Pô, o Grêmio... Pô, o Grêmio, daqui a pouco nós vamos falar do Grenal aí, tem um convidado nosso que vai falar. Eu tô aqui tomando meu... Não é chimarrão, mas é um tererê. Eu gosto de tererê. O nosso convidado jogou... É gaúcho, né? Ele é gaúcho, toma chimarrão. Por isso que eu já trouxe o tererê, porque assim ele não é, porque a hora que ele começa a pegar o chimarrão, ele nem deixa os outros, não deixa nada, viu, Gonçalo? Eu vou tomar um cafezinho aqui na Boi Brasil, que tem esse café espetacular, já vou começar a tomar um cafezinho. Eu também vou tomar um depois. Bom, galera, vamos chamar um intervalinho aí. Eu vou ficando por aqui, mas o Gonça agora no meu lugar, né? O Gonça já levantou a plaquinha. Sai, Rodrigo, nunca saí do jogo, hein, Gonçalves? Você tá pipocando, entendeu? E aí, como eu joguei no Inter, você jogou também, e no Grêmio, a gente pode até revezar, né? Mas vamos estar recebendo o nosso convidado, o Caíco, e vamos estar falando também sobre o Grenal e sobre os outros jogos da rodada, né? Muitos jogos nessa rodada. O Caíco também jogou no... Vamos atualizar. Fala pra ele que ele também jogou no Grêmio, viu? Ele jogou no Grêmio, viu, Gonçalo? Bom, galera, vamos chamar o comercial. Um abraço e até a próxima. Eu me despeço por aqui, né? Mas daqui a pouco o Gonçalo está de volta. Clássico continua. Bom, estamos de volta aqui com o Clássico, agora recebendo o Caíco. Aqui, fera, jogou no Internacional, nós vamos falar de Grenal. Né? Antes, só para finalizar, ainda dando um pitaco aqui nessa situação do Botafogo. O Botafogo enfrenta agora o Estudiantes, um jogo difícil pela Libertadores, e de fato o Renato Paiva precisa corrigir esses erros que a equipe vem apresentando, principalmente defensivamente, né, para não sofrer diante do Estudiantes. Ele vai ter que pensar numa estratégia de compactar um pouco melhor a equipe e quando tiver a posse de bola tem que jogar, tem que agredir, o Botafogo tem que voltar a produzir ofensivamente o que produzia no ano passado. Tudo bem que não tem mais o Luiz Henrique, não tem mais o Almada, mas o Botafogo ainda tem ali essa linha ofensiva com o Jesus, com o Savarino, com o Arthur, e tem que Matheus Martins, enfim, o Botafogo tem que procurar ser um time mais ofensivo, mais agressivo, além de ter o controle maior do jogo. A gente espera que o Botafogo possa, diante do Estudante, mostrar uma nova postura,
uma postura diferente do que ele mostrou no jogo diante do Atlético Mineiro. Mas, Caico, e aí, meu amigo? E aí, muito prazer estar aqui, estar falando de futebol, poder falar do maior clássico que tem no Rio Grande do Sul e no mundo, né? Um dos melhores clássicos. Que falar do Você Grenal. tem assim um Grenal especial que você tenha jogado, que na você verdade, acha que na verdade ficou eu na joguei memória do muitos torcedor? Grenais, sabe, Gonçalves? Perdi muito porque eu peguei aquela fase do Grêmio ali com o Filipão e Jardel, Paulo Nunes. Foi uma época bem difícil, mas tive meus momentos com o Internacional, ganhei alguns clássicos também e fui 2 vezes campeão gaúcho em cima do Grêmio, né? Um clássico que a gente lá no Sul valoriza muito, é como se fosse um campeonato mesmo, um campeonato à parte dos outros, e tive meus momentos de felicidade. Até hoje sou bem reconhecido lá pelas partidas que disputei pelo Internacional, e isso me dá uma satisfação enorme. Não, Vim sem falar dúvida. de Inter, vim falar de Grêmio. E o Grenal, ele sempre movimenta muito a paixão, né, dos torcedores dos dois times, que, na verdade, todo o Rio Grande do Sul, mesmo que um torcedor possa ter um outro clube, um outro time assim que da cidade e tal, o torcedor gaúcho, ou ele é Inter ou ele é Grêmio, né? E eu pude vivenciar isso também durante o ano que eu joguei lá. O Internacional foi o meu último clube na carreira. 99. Você subiu em 99 ou subiu em 2000? Não, eu subi em 1991 para 1992. Foi o ano que o nosso treinador era o Antônio Lopes, o Antônio antigo Lopes. delegado, né? E me subiu para o profissional, e depois ali eu fiquei até 96, ali 95, 96, que eu fiz carreira no Internacional. E na verdade eu fiz toda a base, né, no Internacional, e em 91 eu subi e me consolidei ali com... Em 99, quando eu joguei no Inter, você estava em qual clube? Em 99? Aham. Não, 99 eu era juvenil ainda, Gonçalves. Então, pô, então você subiu... Você falou que subiu em 91 ou não? 92? Não, eu subi em 91 para 92. Ah, tá, 99 eu já estava no Santos. Já estava no Já Santos, estava no Santos, já estava no Santos. estava no Já Santos. tinha dado uma rodada no futebol brasileiro e estava representando o Santos também, que joguei grandes clássicos com o Santos e fui muito feliz no Santos, né? Joguei Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras. O Santos que perdeu para o São Paulo, né, nessa rodada. Aproveitar até para passar aqui os resultados, né, desses jogos. Essa quinta rodada, o Corinthians venceu por 2-1 a equipe do Sport Recife. Vasco e Flamengo empataram 0-0. Grêmio e Inter empataram em 1-1. Juventude e Mirassol também empataram. Uma rodada de muitos empates. Aí o São Paulo venceu o Santos 2-1 lá no Murumbis. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo 1-0. Fluminense e Vitória empataram em 1-1. O Fluminense estava vencendo e permitiu o empate já quase nos acréscimos do jogo. Palmeiras venceu o Fortaleza. Fortaleza perdeu um pênalti também no último minuto de jogo, poderia ter sido um empate. O Bragantino venceu o Cruzeiro que não consegue, com o time que tem, também está patinando aí no campeonato, não consegue uma boa performance. E hoje, o encerramento dessa rodada vai acontecer hoje à noite, com o último jogo entre Bahia e Ceará, lá na Fonte Nova, às 20 horas. Né? Você jogou no Nordeste também? Não, no Nordeste não tive a felicidade de jogar, mas só contra. Só contra, né? Só contra. Tá. E esse Grenal aí, você chegou a ver o jogo, alguma coisa? Cheguei a ver, acompanho muito o Eu Internacional. esperava uma vitória do Inter, mas já pode-se dizer que, assim, Grenal não tem favorito. Apesar, né, de repente um time estar num momento melhor que o outro, é igual Flamengo e Vasco e Flamengo, tem muita rivalidade e os jogadores se superam, né? Aquele time que está no momento abaixo em relação ao outro, sempre consegue se superar. Né? E o Inter vive um momento bem diferente do Grêmio, né? O Grêmio não conseguiu se organizar ainda do ano passado para esse ano, e o Internacional já vem com uma base, vem com uma estrutura, vem com o mesmo treinador, e isso facilita bastante. Até surpreendeu bastante a atuação do Grêmio, né? Nesse Grenal.
surpreendeu bastante, principalmente no primeiro tempo ali. Não deixaram o Alan Patrick jogar no meio-campo, e isso dificultou bastante para o Inter. Mas quando o Alan Patrick se soltou no jogo, conseguiu orquestrar as jogadas, o Internacional teve mais posse, conseguiu construir melhores jogadas, e isso fez com que o Internacional também tivesse mais posse de bola, até pelo seu treinador, né? Eu vejo muito as equipes, a cara do treinador. Hoje eu já tenho formação de treinador, então eu já olho o jogo um pouquinho diferente do torcedor, né? Você estava comentando aí sobre o Vasco, que tem um elenco bem menor, bem menos qualificado que o Flamengo, mas a proposta do treinador do Vasco, o Carille, né? Carille, é um pouco defensiva. Isso ele já demonstrou em outros clubes que ele passou, como no Santos, que eu acompanho também bastante o Santos. E o Flamengo, já também com plantel, com jogadores com grande qualidade técnica. Então, o treinador é muito a cara da equipe, né? E isso acontece com o Internacional hoje. O Internacional propõe bastante o jogo, apesar de o Grêmio também ter jogadores de qualidade, mas a proposta do Inter é de ser um time mais propositivo, de jogar mais com a bola, e o Grêmio mais de transição. E esse jogo realmente... mas o Grêmio está em reestruturação, né? Porque você vê, nós estamos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e 4 treinadores já foram demitidos. Então, eu não sei, o próprio Quinteiros, né, que não conseguiu permanecer no Grêmio, foi demitido na rodada passada. E isso eu acho que, assim, no futebol brasileiro, continua muito viva essa cultura dos treinadores não terem tempo para trabalhar, né? Eu acho que virou assim... Tem treinadores que têm medo de aceitar trabalho no Brasil porque eles sabem que existe essa cultura entre os dirigentes do resultado imediato, de ter que chegar e com um mês já ter resultados positivos. E às vezes o treinador, principalmente no caso do Gustavo Quinteiros, um treinador argentino, que não... Lógico que ele acompanha o futebol brasileiro, mas ele foi campeão no passado, na Argentina. E chegou no Grêmio, acho que não teve esse tempo todo para trabalhar, né, principalmente tendo que jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, Sul-Americana, enfim. E aí foi demitido e agora o Grêmio está em busca de um novo treinador. Parece que vai acertar. O Mano Menezes é o nome mais forte, né? É a prioridade, talvez, ou a preferência, para retornar à equipe do Grêmio. Né? Porque, assim, tem alguns treinadores que são muito marcados e identificados com determinados clubes. E no Grêmio, Renato Gaúcho é um, o Mano Menezes é outro, né? O Filipão. Tite, mas o Mano Menezes pode ser que volte a dirigir a equipe do Grêmio, pelo menos é o que está saindo, né, na imprensa, mas assim, o Grêmio precisa de fato urgente se reestruturar, porque é um clube gigante, né, tem problemas que a gente tem visto aí desde o Campeonato Gaúcho, e até agora no Brasileiro não conseguiu se acertar. Pode ser que chegando um novo treinador, né, mexendo ali as peças que tem, não vai poder contratar ninguém agora, né, Caíco? E aí vai ter que, o treinador que chegar vai ter que trabalhar com os jogadores que tem e motivando esses jogadores, fazer com que eles possam render mais dentro de campo. Porque tem um grupo forte, o Grêmio, né? O Grêmio vai sempre entrar no Brasileiro, no mínimo com o objetivo de ser campeão ou disputar uma Libertadores. Acho que o Grêmio não pode pensar diferente entrando em qualquer competição nacional. Ou ele tem que pensar em ganhar ou estar entre os melhores. Tanto o Grêmio quanto o Inter, assim como os 4 grandes clubes de São Paulo e os 4 do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que tem essa dificuldade e o Grêmio realmente está abaixo desde o ano passado em relação ao Internacional. O Inter, além de ter mantido o treinador, o Roger, tem feito um excelente trabalho e tem um grupo com jogadores mais qualificados, na minha opinião. O que você acha do atual elenco do Grêmio e do atual elenco do Internacional? Se a gente fazer uma comparação de plantel, né?
Acredito que o Internacional, como eu te falei, tem um grupo mais qualificado, um time mais técnico, mas o Grêmio também tem bons jogadores ali, né? Até o Edenilson é um cara que eu trabalhei com ele no Internacional, tem grande qualidade com a bola e é um jogador muito inteligente na tomada de decisão. Então, é que quando tem essa troca, eu acredito muito em comportamento, então demora um pouco a equipe mudar o comportamento, entender o que o treinador quer, e isso vai dificultando. Se não tem o resultado imediato, tem impaciência da torcida, os jogadores começam a ficar preocupados, ficar nervosos e não conseguem, muitas vezes, reagir, e aí acaba dificultando o bom rendimento dentro do campo. E o Internacional, como já está com o treinador já há bastante tempo, né? Há bastante tempo, eu digo, questão de uma temporada, mas já tem uma... Hoje em dia, no futebol brasileiro, né, Caio? O treinador consegue ficar mais de um ano no clube, já tem sucesso. Exatamente, já pode ser considerado um treinador que está fazendo um excelente trabalho, um bom trabalho no clube. Porque como é que você vê essa cultura? Tu vê o Gustavo Quinteiro chegou, praticamente foi contratado em janeiro, e estamos ainda em meados de abril, o cara já foi demitido, assim, depois de ter sido campeão na Argentina. Não é um treinador que não tenha sido escolhido, né, porque o presidente do clube gostava do nome e decidiu contratar. O cara veio, né, depois de ter sido campeão na Argentina. Então, veio para o Grêmio em função do trabalho que ele realizou no clube anterior, que foi um trabalho de sucesso, mas, assim, já tem, igual no Botafogo, o torcedor, já tem muito torcedor pedindo a cabeça do Renato Paiva, já tem jornalista, né, pedindo a cabeça do treinador, e isso eu acho que é uma cultura que a gente precisa mudar um pouco, né, a mentalidade, porque, assim, eu acho que, no mínimo, um treinador que inicia um trabalho no início de uma temporada tem que ter 6 meses para que ele possa ter, de fato, o trabalho dele avaliado em todos os sentidos, né? Quando eu falo todos os sentidos, o trabalho dele taticamente, como é que ele armou a equipe taticamente nesses 6 meses, como é que ele conseguiu gerenciar o grupo nesses 6 meses de trabalho, né? Aí vem os resultados que ele obteve, né? Como a equipe joga fora de casa, como a equipe joga dentro de casa. Então, são análises que têm que ser feitas, né? A forma de jogar, a ideia de jogo dele, se é um jogador, se é um treinador que propõe muito o jogo, ou que não propõe, se é mais ofensivo, se é mais defensivo. Mas com menos de 6 meses, eu acho que não dá para fazer essa análise de uma maneira séria, profissional, sem se deixar levar pela emoção e pelos resultados dos jogos que, talvez, no início do trabalho, possam ser aqueles que se esperavam. Como é o caso do próprio Renato Paiva no Botafogo, e é o que aconteceu com Pedro Caixinha no Santos, né, que também foi demitido com muito pouco tempo, e ele veio para o Santos, tinha sido contratado em função de conhecer o futebol paulista, porque estava trabalhando no Bragantino no passado, e eu acho que não fez um mau trabalho no Bragantino. Mas acabou que não, resistiu, e assim como o próprio Ramon Dias também, que acabou de ser campeão paulista com o Corinthians, e veio os resultados negativos acho que na Libertadores, e brasileiro, quinta rodada o cara já é demitido. Ainda mais quando pega um trabalho de outro treinador já em andamento, né? Fica mais difícil mudar o comportamento dos jogadores, fazer com que ele entenda do que ele quer, né? Uma característica mais defensiva, mais ofensiva, e isso leva tempo, né? Tu foi jogador aí, tu sabe que é difícil de tu sair de um treinador que tem a característica que goste, que brigue pela bola, e o outro que tenha a bola, que proponha mais o jogo. Essas mudanças aí dificulta bastante para o treinador chegar num clube e impor o seu trabalho, até porque isso do dirigente, eu acho que o dirigente ele tem que casar isso antes de contratar. Saber as características da tua equipe e saber onde tu quer chegar. Se tu quer um time que toque mais a bola, que seja mais propositivo,
Se tu quer um time mais reativo, quer jogar com o time na transição. Eu vejo hoje, você estava comentando ali, do Vasco. O Vasco é uma equipe que ela joga muito na transição ofensiva, em relação ao atacante dele, que é um atacante de área. Então, joga no contra-ataque para botar a bola na área, que é o ponto forte do Vasco hoje. Ponto forte do Vasco hoje, É com o Verratti, que é um excelente cabeceador, né? Dentro dessa característica do atacante de área, matador, que finaliza muito bem de cabeça e que tem poucos, né? Com essa característica no futebol. Eu vejo muito o Coutinho ali, né? Um jogador muito técnico, que também gosta de jogar com a bola. Ele sofre muito no Vasco, né? Diferente da equipe do Internacional, falando de Internacional, que tem um jogo mais com a posse da bola, né? Dando mais oportunidade para o Alan Patrick rodar no meio-campo, pegar essa bola e criar as jogadas, né? E isso facilita bastante. Eu acho que isso fez com que o Inter também, no segundo tempo do Grenal, tivesse mais posse de bola, porque ele conseguiu sair da marcação que estava firme do Grêmio no segundo tempo, no primeiro tempo, e no segundo tempo nós, do Internacional, já conseguimos impor mais o nosso ritmo, fazer triangulações pelos lados. Isso fez com que a gente criasse mais jogada, né? E acredito que o Inter foi melhor no segundo tempo. O Inter foi melhor no segundo tempo, criou mais chances de gol. Sim. E teve muito próximo de ganhar o jogo, né? Porque assim, o goleiro do Inter não foi tão exigido quanto foi exigido o goleiro do Grêmio. Então, claro que o jogo sendo no estádio do Grêmio, se esperava que o Grêmio, mesmo sabendo que nesse momento o Inter está passando por um momento melhor, mas a gente sabia que o Grêmio ia jogar de igual para igual pela rivalidade, né, pelo apoio da sua torcida, mas com o técnico interino isso fica mais difícil, né? O Inter tinha essa vantagem de ser uma equipe mais encorpada e de estar vivendo um momento melhor. Eu até tinha dado meu palpite, uma vitória do Inter. Sim. E acabou sendo um empate, que é um resultado considerado normal, independente do atual momento das duas equipes. Eu acho que o Grêmio até teve uma boa reação, né? Pela derrota lá para o Mirassol de goleada, né? E eu acho que reagiu bem com o treinador interino. Eu acho que ele conseguiu extrair bastante dos jogadores. E isso fez que o jogo fosse bem competitivo, e o Grêmio fez um bom primeiro tempo, surpreendeu também no resultado. Não, bom, já era de se esperar, clássico é sempre assim, Sim. Muita rivalidade em campo e as equipes se superando. Próxima rodada, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós vamos ter o Inter pegando o Juventude, mais um clássico gaúcho. Mirassol jogando em casa contra o Atlético Mineiro, o Ceará enfrentando o São Paulo, lá no Castelão. O Sport Recife recebe o Fortaleza, clássico nordestino. O Botafogo e o Fluminense, clássico no Rio de Janeiro. Jogo bom, né? Assim como vamos ter Flamengo e Corinthians, cara. Outro clássico no Maracanã, espetacular. Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco da Gama, Vitória e Grêmio e Santos e Bragantino. 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre, toda rodada, temos jogos de muito equilíbrio, clássicos, grandes clássicos do nosso futebol brasileiro. O destaque para essa próxima rodada, sem dúvida nenhuma, vai ser o Flamengo e Corinthians e o Botafogo e Fluminense. O Botafogo, que aí a gente vai ter que ver como é que vai jogar nesse meio de semana pela Libertadores. Se conseguir um bom resultado, chega mais motivado para enfrentar o Fluminense, que está em ascensão com o Renato Gaúcho. Mas se não tiver um bom resultado diante do Estudiantes pela Libertadores, aí vai chegar mais pressionado para jogar esse clássico, com a torcida cobrando, com a imprensa já falando, né, e por aí já muita pressão em cima do Renato Paiva. Se bem que eu acho que o John Textor, como é um cara que tem uma visão do futebol diferente da cultura brasileira, ele vai bancar o Renato Paiva tranquilamente até a metade do ano, até depois do Mundial de Clubes. Eu acho que não tem nenhuma chance do John Textor, mesmo o Botafogo não tendo bons resultados ou voltando a tropeçar ou na Libertadores ou no Brasileiro,
Eu acho que o Renato Paiva permanece no comando do Botafogo até o Mundial de Clubes. Mas o bom do futebol brasileiro é essa gangorra, né? São equipes que na quarta estão mal e chega no final de semana, fazem uma partida espetacular e já gira tudo, já põe a tabela de cabeça para baixo, e isso que faz o futebol ser apaixonante, né? Sem dúvida. E o Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Bom, estamos chegando no final do nosso clássico dessa segunda-feira. Eu quero agradecer a vocês que assistiram aqui ao vivo e vai ficar no YouTube. Se você não assistiu, pode assistir ao longo de toda a semana. Então, não deixe de dar uma força para o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o like. Isso vai ajudar muito a gente a estar crescendo, né, a cada semana o nosso canal clássico. Valeu, obrigado, Caico, mais uma vez por estar junto aqui com a gente. Segunda-feira que vem estaremos de volta, eu, meu companheiro de zaga, Rodrigão Xerife. Vamos ver, né, como é que vai ser. Nós vamos dar nossos palpites, eu e o Rodrigo, para a próxima semana, e vamos ver quem vai levar melhor. Né? O Vasco vai pegar o Cruzeiro, jogo difícil, Cruzeiro precisando vencer também o jogo, o Vasco também. E nós vamos estar aqui para falar aí do que aconteceu na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, forte abraço, uma semana abençoada a todos vocês.